Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmãos, mais uma vez estamos aqui para continuar o estudo Vida de Apocalipse. A mensagem de hoje é o reino estando com Jesus quando ele estava na terra. Muitos cristãos têm um conceito errôneo do reino. Alguns dizem que o reino já chegou, mas que foi rejeitado e suspenso. Aqueles que se apegam a esse conceito dizem que o reino veio e que foi rejeitado. O mesmo e suspenso, e que descerá no futuro. De acordo com esse ensinamento, quando o Senhor Jesus voltar, ele trará esse reino suspenso com ele. Isso é meramente vã doutrina. O reino estava com Jesus quando ele estava na terra. O Senhor Jesus disse aos fariseus: não vem o reino de Deus com visível aparência, e nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro em nós. Lucas, capítulo 17, verso 20 e verso 21. Neste trecho da palavra, vemos que o reino estava onde quer que Jesus estivesse. Em Mateus 12, verso 28, o Senhor disse: se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Isso significa que o reino estava com o Senhor enquanto ele estava na terra. Os seus crentes nascem para dentro do reino. Os crentes em Jesus nasceram para dentro do reino. João 3,5 prova isso. Neste versículo, Jesus disse a Nicodemos: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Fomos regenerados para dentro do reino. Como poderíamos ter entrado no reino pela regeneração se o reino tivesse sido suspenso? Para dentro de que, então, nascemos de novo? Como João 3 afirma claramente, renascemos para dentro do reino. A vida da igreja hoje é o reino. Em Mateus 16, 18 e 19, o Senhor disse a Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Isso mostra que, num sentido apropriado, a igreja é o reino. Romanos capítulo 14, verso 17 também indica que nós na igreja estamos no reino. A vida adequada da igreja, apropriada, é a vida do reino. Que é o reino? É o governo celestial na natureza divina. Todos nós fomos regenerados com a vida divina. Nessa vida há a natureza divina, e nessa natureza divina há um domínio, um reino, um governo. Esse governo é tanto divino como celestial. Nós, os regenerados, estamos hoje debaixo desse reino. Estamos debaixo desse governo e controle. Precisamos exercitar esse governo sobre nós mesmos.
Se ainda precisa de alguém mais para governá-lo, isso significa que você é caído. Precisamos estar debaixo desse governo celestial em tudo o que fizermos. Numa mensagem anterior, falamos sobre sermos o exército combatente de Cristo, mas se você não estiver debaixo desse governo da vida divina, nunca será selecionado para estar em seu exército. Ser escolhido para estar nesse exército depende de obedecermos ao governo celestial na natureza divina. A vida divina nos introduz no reino divino. O reino para dentro do qual renascemos, em João 3:5, é o próprio reino mencionado por João em Apocalipse 1:9. Como poderíamos algum dia ser coparticipantes no reino se não tivéssemos renascidos para dentro dele? Após termos renascido para dentro do reino, devemos permanecer nele. Se você discute com o seu cônjuge, isso significa que você é um fugitivo do reino. Se permanecer no reino e viver nele, nunca brigará com o seu cônjuge ou qualquer outra pessoa, embora o inimigo possa tentá-lo para brigar. O governo do reino celestial restringi-lo. Amém. Jesus é o Senhor.